E Lionel Messi está muito perto do PSG. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora comentar como fica esse super time com Neymar, Messi, Mbappé e companhia. Bora falar também sobre o São Paulo, quanto o tricolor fatura com a ida de Luiz Araújo da França para os Estados Unidos. Tem informação do Corinthians que teria uma proposta do Ederson do Newcastle. Qual a pedida? Quanto o Corinthians tem direito? Bora explicar tudo isso daqui a pouquinho, não sem antes falar também sobre mais uma venda no Grêmio e a respeito de Olimpíadas. O Brasil já quebrou o recorde de medalhas, mas ainda tem um objetivo para as duas últimas madrugadas. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol e também do esporte. Antes de começar o vídeo, só para pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal. Combinado? Bora começar justamente falando sobre as Olimpíadas. O Brasil, com a classificação do vôlei feminino para a final, garantiu seu recorde de medalhas na atual edição. Serão 20 medalhas, são 16 conquistadas e mais 4 já garantidas. Com essas 20, o Brasil supera a edição passada, Jogos do Rio, quando havia batido seu recorde histórico de 19 medalhas. Ainda há um objetivo importante para ser conquistado. O Brasil também pode superar o número de medalhas de ouro da edição passada. Na oportunidade foram 7 ouros, o Brasil tem até esse momento 4 medalhas de ouro. Se vencer as outras 4, por exemplo, se vencer essas 4 decisões de medalhas já garantidas, o Brasil chega a 8 e estabelece seu novo recorde. Quais são as medalhas que ainda estão em jogo? Futebol masculino, Brasil e Espanha. O vôlei feminino contra os Estados Unidos. Parada bem complicada, além de 2 lutas de boxe. A Beatriz Ferreira é favoritíssima em sua luta, já o Herbert Conceição não é favorito numa luta nessa madrugada contra um ucraniano. A gente ainda tem chance grande de medalha de ouro com Isaquias Queiroz na canoagem. Só para arrematar, é importante contar que a delegação brasileira para essa edição foi menor do que na edição passada no Rio de Janeiro. Bora mudar de assunto, deixar a Olimpíada de lado e falar a respeito do mercado de contratações no futebol brasileiro. O Grêmio, que quase vendeu Ferreira para o Atlanta United, conseguiu emplacar outra transferência de um atacante para um time da Major League Soccer. Trata-se do Léo Chu, que era pretendido pelo Ceará, pelo Santos, entre vários outros clubes. O Léo Chu já assinou um contrato com o Seattle Sounders, 4 temporadas, né, valor do negócio $2,5 milhões, ou mais ou menos 12 milhões e 900 mil reais. O Grêmio ainda fica com 20% da mais-valia, ou seja, se o Seattle Sounders vender o jogador por um valor superior a esses $2,5 milhões, o Grêmio fica com 20% em cima do que ultrapassar. O Léo Chu era especulado em vários clubes daqui, mas optou por jogar na Major League Soccer, onde ele imagina possa ter. Primeiro uma remuneração maior e depois um plano de carreira um pouco mais interessante. Outra coisa que pesa a favor é o dólar, que vale 5 vezes mais do que o real. Bora falar agora a respeito do São Paulo, que vai faturar muito pouco com a transferência de Luiz Araújo, do Lille para o Atlanta United. O Luiz Araújo disputava com o Ferreira a condição de reforço do time americano, do Atlanta United. Ferreira acabou desistindo do acordo, o Atlanta United acabou fechando com o atacante, o ex-São Paulino do Lille. O tricolor tinha direito a 10% da mais-valia, ou seja, 10% daquilo que excedesse os €10,5 milhões da transferência anos atrás do São Paulo para o Lille. O negócio foi fechado por €12 milhões, essa transferência saída do jogador do futebol francês para o futebol americano. €10,5 milhões para $12 milhões, quase não há diferença, então o São Paulo não terá direito a nada em relação à mais-valia. A única coisa que garantirá alguns milhões de reais, não chegam a milhões, alguma grana ao São Paulo, é o mecanismo de solidariedade que beneficia, que privilegia os clubes formadores. O Luiz Araújo fez boa parte da formação dele como atleta do São Paulo, e o São Paulo vai ter direito a mais ou menos 2,5% do total do negócio, cerca de $300 mil ou R$1,5 milhão. Na atual realidade financeira, qualquer dinheiro é bem-vindo, mas R$1,5 milhão soluciona muito poucos problemas dentro do São Paulo. Isso equivale a, por exemplo, apenas um mês do salário do Daniel Alves, que está voltando ao tricolor, chega na próxima segunda-feira às 5h40 da manhã. Antes de mudar de assunto, só contar que o adversário do São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil de quartas de final é o Fortaleza, mesmo adversário da temporada passada. São Paulo e Fortaleza se enfrentaram nas oitavas, houve empate no jogo da ida, empate no jogo da volta e o São Paulo só eliminou o Fortaleza com vitória por 10-9 nos pênaltis. Certamente o São Paulino vai se lembrar. São Paulo que tem uma maratona extremamente pesada de jogos daqui para frente.
Até o confronto contra o Fortaleza serão 5 jogos, 3 no Campeonato Brasileiro, contra Atlético Paranaense, contra Grêmio e Sport, além dos 2 jogos contra o Palmeiras válidos pela Libertadores da América. Mudando de assunto para falar a respeito do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Globoesporte.com trouxe a informação de que o empresário trabalha nos bastidores para trazer uma oferta do Newcastle, time da Premier League da Inglaterra, para o Corinthians pelo Ederson, um volante que está emprestado ao Fortaleza. Só para lembrar, o Ederson havia sido comprado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro ficou devendo para o jogador, ele entrou na justiça, chegou a um acordo com a Raposa e foi contratado pelo Corinthians, que não precisou gastar dinheiro para a aquisição dos direitos econômicos, mas ofereceu salários e luvas bastante interessantes, contrato longo, vencimentos na casa dos R$400 mil por mês. O Ederson vinha sendo pouco utilizado no Corinthians, foi emprestado para o Fortaleza e está jogando muita bola, especialmente depois da chegada do Vojvoda. Essa informação sobre o interesse do Newcastle não foi confirmado por nenhuma das partes. Conversei com gente do Corinthians, com gente do Fortaleza e também com o André Cury, que é o empresário responsável pela carreira do Ederson. Todos disseram que até agora não passou de uma especulação. A frase do André Cury é a seguinte, abre aspas, não tem nada oficial, só a imprensa, fecha aspas. De qualquer maneira, acho que é o caso da gente ficar de olho. Perguntei para o André Cury qual seria o valor de mercado do Ederson hoje. Segundo ele, cerca de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 62, 63, depende muito da cotação, pouco mais de 60 milhões de reais. Corinthians é dono de 65% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com pouco mais da metade desses 60 milhões de reais, quase 40, um baita dinheiro para um Corinthians que passa por enormes dificuldades financeiras. Difícil imaginar que exista proposta tão breve. A janela na Inglaterra fecha em 31 de agosto, ainda restam alguns dias, quase um mês inteiro. O torcedor corintiano deve cruzar os dedos e torcer muito para que saia um negócio como esse. Seria a oportunidade de o Corinthians colocar dinheiro em caixa sem precisar abrir mão de jogadores titulares do atual elenco. Em relação ao Fortaleza, Fortaleza teria a opção de cobrir a oferta, impossível cobrir diante desses valores citados. Para fechar, bora falar a respeito de Lionel Messi, que nessa quinta-feira teve seu anúncio do não acordo com o Barcelona decretado, publicado de forma oficial. Nessa sexta-feira, os rumores que vêm da Europa dão conta de que ele está muito perto de virar jogador do PSG. Era uma pedra meio cantada, até porque o Manchester City não tem condição de fazer um investimento desse tamanho nesse momento. O próprio Guardiola deu uma entrevista nessa sexta, encheu a bola do Messi, falou como torcedor do Barcelona, o Guardiola é de Barcelona e torce pelo Barcelona, encheu a bola do Messi, mas disse que não há condição hoje para fazer um investimento desse tamanho. Manchester United e Chelsea também parecem sem capacidade financeira, o Messi certamente não jogaria no Real Madrid, e aí entre as poucas opções que surgiriam, entre elas aparece o PSG. A informação que vem da Europa é de que o Messi já escolheu o PSG. Faltam apenas pequenos detalhes burocráticos, o contrato deve ser de 2 anos, ou prorrogável... Prorrogável por mais um, então seriam 2 anos mais um. Terceiro, o pai do Messi ficou de visitar nas próximas horas as estruturas, as instalações do PSG antes da assinatura desse contrato. E aí a grande questão é, será que o PSG terá adversários à altura para a próxima temporada? O time que já era bom, tem chegado longe nas últimas edições da Liga dos Campeões, conseguiu manter o Neymar e o Mbappé, já havia se reforçado com o Donnarumma para o gol, com o Sérgio Ramos para a defesa, com o Wijnaldum para o meio campo, o Hakimi também foi contratado para jogar pelo lado direito e agora com o Messi passaria a ter o melhor time em muito tempo no futebol mundial. Se vai dar certo ou não, essa é uma outra questão, mas levando em consideração os adversários e todo esse potencial do PSG, eu chego a dizer que esse time está pintando como favorito para tudo que disputar daqui para frente. Um ataque com o Neymar de um lado, com o Messi do outro, com o Mbappé à frente, é certamente um ataque que coloca medo em todo mundo. E esse time ainda tem, por exemplo, o Wijnaldum, o Di Maria, o Verratti, na defesa o Sérgio Ramos, Marquinhos, enfim, uma constelação bastante interessante. Estou muito animado para saber como é que vai se sair esse PSG daqui para frente. O que você acha desse time? Tem alguma equipe melhor? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Encerramos por aqui, espero que tenham curtido o vídeo, não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Assim que pintar alguma notícia super importante, a gente volta para deixar vocês super bem informados. Combinado? Abraço, tchau, tchau!